Olá, candidato, candidata. Falando de preparação emocional em concursos públicos, você que sabe da importância de alinhar os seus recursos pessoais a essa sua trajetória que exige de você alta performance. E tudo que exige alta performance necessita de equilíbrio. Nós vamos falar de um assunto bastante interessante, que são os valores pessoais, né? Então vamos aqui. Os valores pessoais, a sustentação nos concursos. É a sustentação do próprio profissional, do candidato, diante desse desafio. É a sustentação que ele tem. Ele vai dar conta de vencer, de ter a vitória através dos seus valores pessoais. O que são esses valores pessoais? Então, os valores pessoais humanos, os valores humanos, eles podem ser valores da pessoa, nós temos os valores sociais, os valores culturais, valores até institucionais, organizacionais. Então, quando nós vamos para uma determinada instituição pública, nós vamos estar alinhados com os valores que esta instituição divulga e propõe para aqueles que vão compor aquela casa. Então, veja bem, em termos de carreira, esse assunto é tão importante que, atualmente, as seleções elas são baseadas também numa gestão voltada para valores, no sentido até da própria administração, do próprio gestor, quando ele é dotado, já sensibilizado por essa questão, ele tem essa ótica, né, de analisar e fazer uma seleção baseada nas pessoas, na qualidade, nos valores que agregam o valor àquela pessoa. Então, veja bem, em concursos públicos é a mesma coisa. Os seus valores, estritamente aqueles pessoais, eu não vou me ater hoje aqui aos culturais, institucionais e sociais, né? Nem os valores morais, ok? Nós vamos falar de valores da pessoa, que são aqueles que conferiram identidade a você. Você está diante de um processo que é um processo de seleção. E essa seleção ela vai ocorrendo muito antes de você ser avaliado no dia da prova, depois numa segunda prova e até numa prova oral para determinadas carreiras, não é isso? Numa prova de títulos. Veja bem, para esse cenário ocorrer bem, você está se pautando, buscando arregimentar suas forças nessas estruturas. Um valor que é muito importante é o valor da família. Então, ele é um valor que agrega identidade à sua pessoa no sentido de te dar sustentação emocional. Se não é a família, são as pessoas, digamos, importantes na sua vida, que é a sua família. Então, de toda maneira, nós podemos chamar de grupo familiar ou as pessoas importantes da sua vida. São aquelas pessoas com quem você compartilha todos os dias ou a cada momento o que você está vivendo e passando. E é com elas que você tem uma vinculação emocional. Então, esse valor do afeto, por exemplo, ele dá sustentação. É o que ele faz com que você esteja nessa rota e ainda assim dê conta do vínculo afetivo que você tem. Não significa, por exemplo, para aquele candidato que só se dedica aos estudos e deixa de, por exemplo, alimentar e nutrir vínculos emocionais que ele possui, ele fica capenga, ele fica, não é? Ele deixa de ter uma sustentação necessária para que ele tenha equilíbrio, força pessoal, segurança pessoal. Uma pessoa bem amada, uma pessoa querida, uma pessoa que esteja de bem com as pessoas que torcem por ela, né? Ainda que cobrem, ainda que façam uma certa pressão ou uma menor pressão possível, né? São pessoas que estão ao seu lado, fazendo a sua torcida, ou seja, elas acabam, digamos, fazendo parte da sua vitória, né?
elas estão juntas. Então, são pessoas que ajudam você a manter o seu projeto em alta. Então, esse valor pessoal do afeto é extremamente importante. É o valor do vínculo, o valor do compromisso, do comprometimento que você estabelece com essas pessoas do seu mundo afetivo, né? Então, isso te dá uma sustentação imensa. O outro valor muito importante é a gratificação. Então, você, candidato, precisa se sentir gratificado fazendo o que você faz. Por exemplo, o valor conhecimento, né, é algo que atribui a você um significado. Por isso que você tem uma vida dedicada aos estudos para alcançar a carreira pública. Profissionais, por exemplo, que não gostam de estudar ou que não gostam de acelerar o seu conhecimento, estar às voltas, eles já não podem estar nessa rota da carreira pública, porque eles não têm, digamos, essa sustentação. Eles não valorizam, o valor conhecimento não agrega esse valor à pessoa dele, né? Então, veja bem, o conhecimento, o estudo são valores. A pessoa que estuda, ela entende por que ela precisa estudar, que essa é a via. Para alguém que não tem esse valor, volto a dizer, que não tem esse valor, esse sentido não existe para ela. Então, estudar é chato, é enfadonho, e eu prefiro, então, ir para a iniciativa privada. Sim, então vá, nenhum problema. Nós só estamos vendo que o alinhamento desse indivíduo é para outro cenário. Então, o valor do estudo, o valor do conhecimento, o valor dessa persistência, dessa manutenção, são valores relativos àquilo que proporciona uma certa gratificação, porque você passa a ter prazer. Então, veja bem, estar gratificado é sentir-se bem fazendo o que você está fazendo. Então, não basta simplesmente você ter um plano de execução. Você precisa ter um plano de execução cujo valor da gratificação, do sentir-se bem, do se sentir recompensado. Do contrário, você falaria, bom, perdi o dia hoje, né? Maior sol lá fora, né? E eu aqui, fechado, estudando. Isso não é perda. Então, para as pessoas que têm o valor do conhecimento, do estudo, o valor desse sentido da vitória, da conquista, da coragem, como você possui, elas estariam alinhadas com esse sentido de viver o prazer e o respeito que elas passam a ter por elas. Porque quando você tem prazer pelo que você faz, você se engrandece, você se sente pleno, você se sente entusiasmado. E entusiasmo é estar cheio, pleno, até de Deus. É uma força divina, inclusive. É quando você sente a gratificação que te torna completo, faz você sentir completude. Por isso que a palavra entusiasmo, ela diz, é entusiasmado, é cheio de Deus, né? Com Deus dentro de você, que representa você estar de posse desse sentido de pertencer ao grupo maior, a todos, né? Você não se sente ali isolado, ao contrário. Então, seria muito fácil um candidato se sentir isolado, não é? Branco porque já não toma mais sol, fraco porque come pouco, ou seja, ele não está vinculando valores pessoais, valores humanos da vida, inclusive, ao seu projeto. Então, quem se sente gratificado está saudável, está em plena atividade, sabe cuidar do seu corpo, sabe respeitar a condição da natureza do seu corpo, da necessidade de tomar o sol, da necessidade de alimentar-se bem, por exemplo, da necessidade de dormir bem, porque isso responde
há um outro valor que é importante para um candidato, que é o respeito pela natureza humana dele. Se você avilta esta condição de humano que você possui, você passa a quê? A viver fadiga, falhas, exaustão, é o tal branco, estresse, desgaste, desespero, nervoso, irritação. Quando o profissional está irritado, de mal com a vida, ele está dentro do próprio inferno dele mesmo. Então, o que ocorre? Ele está dissociando-se dos seus valores. Porque se ele estivesse atrelado a esses valores pessoais, ele estaria pleno, ele estaria assegurado, ainda que vivendo uma trajetória de conquista e de desafio. Ainda que ele ainda não esteja com a sua posição assegurada, ainda que ele está no projeto do tornar a vir a ser. O fato é que quando você alia os seus valores pessoais ao que você faz, além de você se sentir bem, você percebe o sentido disso na sua vida. Você respeita a sua condição humana, você respeita os seus limites. Então, todo profissional que se dedica a essa preparação para concursos públicos, ele precisa ter, além desse plano, um respeito às suas condições para manter-se. Então, se ele sabe o que ele precisa se ocupar de que modo ele vai dar conta. Então, respeitar os seus limites, descobrir os seus alcances, envolve valores da coragem, não é? Que são muito importantes. É o destemido, é aquela pessoa que inova, que sabe mudar e que reconhece que nessas inovações constantes que ela vai se deparando, ela encontra novos significados. Um outro valor muito importante para um profissional da carreira pública é o sentido de pertencimento. Ele precisa, além de ter prazer, como eu disse, além dele respeitar a natureza dele, não é? Além dele ter o seu grupo, a sua família, essa identidade, essa torcida que vem junto com ele, né? Que dá reforço, escopo a esse projeto profissional, ele se sentir pertencendo a um grupo. Né? Então, veja bem, aquele profissional que se sente alijado do mundo do trabalho, que se sente não pertencendo, que ele é um zero à esquerda, porque afinal de contas ele parou a vida dele para estudar, ele está atrás de uma oportunidade. Se ele se vê desta forma, ele não associa os valores pessoais que dariam sustentação para ele estar vivendo esse projeto de uma forma coerente. Então, a coerência é requisitada. Você, por exemplo, buscar esse sentido de pertencer ao grupo de profissionais que se dedicam aos estudos da carreira pública. São milhares, milhares e milhares. Então, quando você participa de uma escola preparatória, não é? Você passa a ter já aí um sentido de pertencimento, porque você passa a fazer você é membro de uma determinada escola. Né? De algum modo, isso faz com que, não, aquele meu amigo, por que a indicação é importante? Né? Uma pessoa indica aquele profissional, uma pessoa indica aquela escola preparatória, uma pessoa indica aquele livro. Você passa a criar uma correspondência com este outro colega, com esse profissional, de maneira que você se sente parte da vida que ele também tem, que é semelhante à sua. Então, pertencer é pertencer a uma associação, a um grupo que vai conferir identidade a você. Então, veja bem, o que vai te dar a identificação de ser um candidato à carreira pública? Eu não uso aqui o nome concurseiro, concursando, né? Vocês sabem, dá uma situação de estado frequente, né? Ser concurseiro é como se você estivesse numa vida que é prestar provas. Sim, é isto. Mas o candidato a uma carreira é um candidato que está determinado frente a um resultado, frente a um objetivo.
né? Então, é uma questão conceitual. Então, poder pertencer, se você pertence a uma escola, se você pertence a um grupo desses profissionais, desses que estudam para concurso, de algum modo, você cria, quando você entra no espaço VIP, né, na área VIP, você encontra ali um sentido de pertencimento, porque existe um jornal, por exemplo, que é destinado a esse segmento. Então, nesse sentido, você encontra uma mídia que fala, que anuncia, que mostra artigos e textos, por exemplo, sempre voltados para essa sua categoria. Isso, então, te dá uma marca. Então, por exemplo, eu escrevo para um jornal, escrevo para um outro jornal no Brasil, né? Que tem uma abrangência no Brasil. Essa coluna ajuda a oferecer a que o candidato encontre, não é? Esse sentido de pertencimento que ele precisa, de marca, de identidade. Então, é muito importante você buscar espaços, sejam na mídia, né? Sejam canais de TV, sejam vídeos, sejam escolas preparatórias, sejam colunistas, né? Nós temos vários colunistas de redação, colunistas, eu falo de preparação emocional, colunistas de concursos públicos, colunistas motivacionais, todos eles estão criando o quê? Um agrupamento, nós estamos todos direcionados para um segmento que é o pertencimento, que é um valor que dará sustentação ao seu projeto. Um outro valor extremamente valoroso é ser o menos violento possível. O que seria isso? O ser menos violento é você não causar danos às outras pessoas. Então, quando você cria uma atmosfera agradável, você associa a sua prática ao seu dia a dia, com quem você vai conviver lá na sua escola de Guarapóia, lá com a sua família, lá com seus demais outros colegas de trabalho, o que quer que seja. Nesse convívio, você vai gerar uma atmosfera agradável, positiva. Isso significa o não lesar o outro. Então, quando você desfere uma palavra maldita ao outro, quando você trata o outro de uma forma que não corresponde ao nível da relação que se tem até então, você está sendo violento. Quando você compete, você abre competição, quando você humilha alguém, quando você critica alguém abertamente, sem um fórum apropriado, a não ser que seja aberto para as críticas, você está sendo violento à pessoa. Então, aliar esse valor pessoal, como eu vou estar nesse meu ambiente sem ser o menos agressivo possível. Por exemplo, você manda um e-mail para alguém extremamente agressivo. Né? Então, você manda um e-mail para um veículo que trabalha na esfera de concurso e xinga e fala o que bem entende. Portanto, você lesa o nome de uma instituição, você é leviano em citar, em falar de um determinado professor. Isso, alguém dispara usando de forma perigosa, né, a internet, o Twitter, dizendo coisas assim, né? Então, isso é uma forma violenta de você atacar aquilo que representa o valor que é o do pertencer. Você faz parte daquele grupamento. Então, todas as pessoas que trabalham no segmento concursos, elas vão estar junto com você e você também as representa. Então, quando você dá vazão a uma espécie de crueldade, de violência, que você oferece dano a alguém, quando você compete com o teu colega, quando você pensa assim, mas aquela pessoa passou? Ela passou? Como que pode ela ter passado? Né? Eu estudo há mais tempo, ela nem... Olha, eu ensinei para ela umas questões antes da prova, né? Ou seja, você está danificando a imagem desta pessoa.
Então, nessa hora, você está trazendo, são elementos teus. Então, é importante essa revisão pessoal, porque você projeta no mundo externo, inclusive nas competições armadas, aqueles profissionais que são candidatos, que abrem franca competição, olham feio para o lado, tratam mal os colegas que eles assistem aula, não emprestam material, têm medo, né? Não gostam de trocar informações, dão informações erradas, exageram, falam da prova de uma forma exagerada, falam que tiraram outra pontuação acima, vigiam os colegas, ficam vigiando na internet para verificar a pontuação. Isso é mais medíocre, é a coisa mais medíocre que eu já vi, atendendo candidatos, que eu faço coach, eu faço o atendimento emocional de candidatos, né? Uma das coisas mais perigosas que eu já vi são aqueles que são alvos dos que ficam ali perturbados e verificando quem passou, quem não passou na primeira fase, na segunda, e ele vem te dizer isso muitas vezes sem antes, assim, sem até você ter visto. Né? A pessoa diz, olha, você tirou tanto na prova, olha, você está classificado, olha, você não foi aprovado. Né? Então, é uma crueldade, um despropósito, né? Pessoas invadindo, né? Então, nessa hora, elas são violentas, elas são agressivas. Um outro ponto, para fecharmos, é a questão da tolerância, né? Então, existe um valor muito significativo, que é um valor humano, chamado integridade pessoal. A integridade, que é essa sua condição de ser sincero, de ser honrado, de ser uma pessoa com valores morais bons, positivos, né? Com um direcionamento para uma ação correta. Não é? Então, veja bem, a integridade pessoal, ela dá sustentação a todo tempo no seu projeto, evitando que você seja um mau caráter, que você seja alguém leviano, que vá, digamos, importunando o ambiente que você está, causando conflitos, celeumas, fofocas, não é? Então, nesse momento, você é extremamente pouco tolerante com as diferenças. Então, isso significa que um valor extremamente fundamental é aceitar as diferenças. Cada pessoa funciona de uma forma, é de um jeito, e para isso você precisa considerar que os outros candidatos diferentes de você também têm êxito, também têm sucesso ao estilo deles. Por quê? Porque eles estão muito direcionados para a sua valoração pessoal. Portanto, eles são seguros e eles têm um sentido e um significado da conquista. Eles dizem a que veio. Até mais, muito sucesso. Lembrando que estar preparado emocionalmente é buscar a excelência e o equilíbrio das suas habilidades. Até breve, até mais.